Senhor, a gente pode morar com você? Perguntou a menina mendiga a um homem desconhecido, sem saber que era um milionário. O que ele fez vai te deixar em choque. O sol se punha na cidade de São Paulo quando Ricardo Mendes atravessou a caótica Avenida Paulista. Seu terno italiano impecável e o relógio Cartier no pulso contrastavam com a simplicidade das pessoas ao seu redor. Executivo bem-sucedido aos 45 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país, mas algo em seu olhar denunciava um vazio que nenhuma conta bancária poderia preencher. Foi quando seus passos foram interrompidos por uma cena que destoava da correria habitual. Na entrada lateral da estação Consolação, entre ambulantes e transeuntes apressados, 3 crianças chamaram sua atenção. A menor, com não mais que 9 anos, segurava nos braços um bebê adormecido. Ao seu lado, um garoto de aproximadamente 12 anos mantinha uma postura defensiva, como quem já aprendeu a desconfiar do mundo. Tio, a gente pode morar com você? A pergunta, feita pela menina com uma mistura de inocência e desespero, atingiu Ricardo como um soco no estômago. Não era um pedido comum de esmola, era algo muito mais profundo. Seus olhos encontraram os da criança, e naquele momento, algo dentro dele, algo que há muito tempo estava adormecido, despertou. Como? É seu nome? Perguntou, abaixando-se para ficar na altura dela. Sofia, respondeu a menina, ajeitando o bebê nos braços. Esse é o Miguel, apontou para o irmão mais velho. E o pequeno é o Lucas. Ricardo olhou ao redor, procurando algum adulto responsável pelas crianças, mas não encontrou ninguém. O movimento da estação continuava seu ritmo frenético, como se aquela cena não existisse. Como se aquelas 3 vidas fossem invisíveis para o resto do mundo. Vocês estão com fome? Perguntou, recebendo um aceno tímido de Sofia como resposta. Conduziu as crianças até uma lanchonete próxima, observando como Miguel, mesmo faminto, primeiro certificou-se de que os irmãos menores fossem servidos. Durante a refeição, a história foi se desenrolando. Os 3 eram irmãos que haviam sido separados pelo sistema de acolhimento após um acidente com seus pais. Sofia, com uma maturidade desproporcional à sua idade, havia conseguido reunir os irmãos novamente. A gente não quer voltar pro abrigo, Miguel finalmente falou, quebrando seu silêncio. Lá, eles queriam separar a gente de novo. O Lucas quase ficou machucado por causa da falta de cuidado deles. Ricardo sentia seu mundo organizado e previsível desmoronando diante daqueles 3 pares de olhos que o encaravam com esperança. Toda sua vida havia sido construída em torno de metas, números e resultados, mas ali, naquela lanchonete simples, enfrentava uma decisão que nenhum MBA poderia ter lhe preparado. Onde vocês estão dormindo? Perguntou, tentando manter a voz firme. Num albergue perto daqui, Sofia respondeu. Mas só deixam ficar uma noite. Amanhã a gente tem que sair cedo. O executivo pegou seu telefone e fez algumas ligações. Primeiro para sua advogada de confiança, depois para o síndico de seu prédio. Em seguida, olhou para as crianças com uma determinação que surpreendeu até a ele mesmo. Vocês confiam em mim? Perguntou, recebendo 3 olhares confusos em resposta. Posso ajudar vocês, mas precisamos fazer isso da maneira certa. Ninguém vai separar vocês, eu prometo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o apartamento de cobertura de Ricardo, na região dos Jardins, ganhou vida. Um colchão foi improvisado na sala, toalhas limpas foram separadas e roupas novas foram compradas às pressas em uma loja 24 horas. Os primeiros dias foram um verdadeiro teste para todos. Ricardo, acostumado com sua rotina solitária, agora precisava coordenar horários de banho, refeições e sono. Sofia continuava com seu instinto maternal, sempre atenta às necessidades de Lucas. Miguel, aos poucos, começava a baixar sua guarda, principalmente depois que Ricardo montou um pequeno espaço de estudos para ele. A advogada de Ricardo, doutora Beatriz Santos, trabalhou incansavelmente para regularizar a situação. As primeiras investigações confirmaram a história das crianças. Os abrigos onde haviam estado realmente apresentavam graves problemas de negligência.
O caso do quase acidente com Lucas estava documentado, mas havia sido abafado pela instituição. Ricardo, você tem noção da complexidade dessa situação? Beatriz perguntou durante uma reunião em seu escritório. Você é um homem solteiro, sem experiência com crianças, querendo a guarda de 3 menores de idade. O juiz vai questionar seus motivos. Que questione, respondeu com uma convicção, que surpreendeu até mesmo sua advogada. Você viu os relatórios dos abrigos. Você conheceu as crianças. Eles precisam de estabilidade, de um lar. No apartamento, a transformação era visível. O escritório minimalista de Ricardo ganhou desenhos coloridos nas paredes. A geladeira, antes praticamente vazia, agora estava repleta de alimentos. O silêncio foi substituído por risadas, choros ocasionais e conversas infantis. Mas nem tudo eram flores. Uma assistente social, designada para acompanhar o caso, começou a fazer visitas frequentes. Diana Oliveira era conhecida por seu rigor e ceticismo em relação a adoções não convencionais. Suas perguntas eram incisivas, suas observações meticulosas. Sr. Mendes, o senhor não acha que está sendo impulsivo? Questionou durante uma de suas visitas. 3 crianças são uma responsabilidade enorme. Sua vida profissional certamente será afetada. Ricardo olhou pela janela de seu apartamento, observando Sofia que brincava com Lucas na varanda, enquanto Miguel fazia sua lição de casa. Sabe, senhora Oliveira, antes deles, eu tinha uma vida perfeitamente organizada. Agenda controlada, compromissos, precisos, tudo nos conformes. Mas agora entendo que estava apenas existindo, não vivendo. A assistente social fez mais algumas anotações em sua prancheta, seu rosto mantendo a expressão neutra de sempre. Mas algo na sinceridade de Ricardo a fez hesitar antes de fazer seu próximo comentário. Ainda assim, precisamos considerar o melhor interesse das crianças. Há famílias cadastradas no sistema de adoção há anos, famílias tradicionais com experiência em criar filhos. Foi nesse momento que Sofia entrou na sala, carregando um desenho que tinha acabado de fazer. Era uma representação simples. 5 pessoas de mãos dadas, sendo que uma delas usava o que parecia ser um terno. "Olha, tio Ricardo, fiz nossa família!" exclamou a menina, orgulhosa de sua obra. Diana observou a cena com atenção, notando como os olhos do executivo se encheram de lágrimas ao receber aquele pedaço de papel colorido. Ela também não pôde deixar de notar como Miguel, do outro lado da sala, sorriu discretamente ao ouvir a palavra família. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pelos corredores da empresa. Ricardo Mendes, o CEO conhecido por sua disciplina férrea e decisões calculadas, estava tentando adotar 3 crianças de uma vez. Os cochichos nos corredores alternavam entre admiração e crítica, especialmente quando ele começou a sair mais cedo para participar de reuniões escolares ou levar Lucas ao pediatra. "Você está arriscando tudo que construiu", advertiu Fernando, seu sócio majoritário, durante uma tensa reunião do conselho. "Os acionistas estão preocupados com seu comprometimento com a empresa. 3 crianças de uma vez, Ricardo? Isso é loucura." Ricardo ajustou a gravata, um hábito que mantinha desde seus primeiros dias como estagiário. "Fernando, nos últimos 15 anos dediquei minha vida a esta empresa. Sacrifiquei relacionamentos, fins de semana, feriados. Agora, pela primeira vez, encontrei algo que me faz questionar se sucesso profissional é suficiente para uma vida plena." A discussão foi interrompida por uma ligação urgente. Lucas estava com febre alta na escola. Sem hesitar, Ricardo deixou a reunião pela metade, ignorando os olhares reprovadores. No caminho para a escola, recebeu uma mensagem da doutora Beatriz. O juiz responsável pelo caso havia marcado uma audiência preliminar para a semana seguinte. Na escola, encontrou Sofia sentada ao lado do irmãozinho na enfermaria, cantando baixinho para acalmá-lo. Miguel estava em pé, próximo à porta, sua postura tensa denunciando a preocupação. A cena tocou Ricardo profundamente. Aquelas crianças haviam construído seu próprio sistema de proteção, cuidando uns dos outros quando ninguém mais o fazia. "Desculpa te tirar da reunião, tio."
Miguel murmurou, enquanto seguiam para o hospital. Nunca se desculpe por precisar de ajuda, Ricardo respondeu, segurando firme a mão do menino. Vocês são minha prioridade agora. No hospital, durante a espera pelos exames de Lucas, Sofia adormeceu no colo de Ricardo. Foi quando ele notou uma pequena cicatriz em sua mão, uma marca que ela tentava esconder. Foi no último abrigo, Miguel explicou em voz baixa, percebendo o olhar de Ricardo. Sofia tentou impedir que levassem o Lucas para outra instituição. Ela segurou a grade da cama dele com tanta força que se machucou quando os funcionários a puxaram. Ricardo sentiu seu coração apertar. Como aquelas crianças haviam suportado tanto? A determinação de protegê-las cresceu ainda mais forte dentro dele. Dias depois, durante uma conversa com Diana, a assistente social revelou algo perturbador. Encontramos registros de uma possível parente das crianças, uma tia que mora no exterior e manifestou interesse em ficar com o Lucas. Apenas com o Lucas? Ricardo questionou, sentindo um frio na espinha. Sim, ela deixou claro que só tem condições de cuidar do mais novo. A notícia atingiu Ricardo como um golpe. Depois de tudo que havia descoberto sobre a ligação entre os irmãos, a ideia de separá-los parecia cruel demais. Naquela noite, observando as crianças dormirem, Sofia e Lucas dividindo um quarto, Miguel no outro, ele fez uma promessa silenciosa. Lutaria com todas as suas forças para mantê-los juntos. O que Ricardo não sabia era que sua determinação seria testada de formas que ele jamais imaginou. O sistema, com sua burocracia impessoal, guardava ainda mais surpresas, e pessoas poderosas começavam a se interessar pelo caso do executivo que desafiava as convenções. A audiência preliminar aconteceu numa manhã chuvosa de quinta-feira. Ricardo havia passado a noite em claro, revisando documentos com doutora Beatriz e preparando-se para todas as possíveis questões. As crianças ficaram com Helena, sua secretária de confiança, que havia se afeiçoado a eles nas últimas semanas. Juiz Antônio Mendonça tinha fama de ser inflexível em casos de adoção. Seu rosto austero e os óculos de aro fino contribuíam para sua aparência intimidadora. A sala de audiências, com suas paredes beges e móveis antigos, parecia sugar todo o otimismo do ambiente. Senhor Mendes, começou o juiz, folheando uma pasta espessa. O senhor tem noção do precedente que está tentando criar? Um homem solteiro, sem experiência prévia com crianças, querendo adotar 3 menores de uma vez? Ricardo manteve-se firme. Meritíssimo, não estou tentando criar precedente algum. Estou apenas respondendo ao pedido de 3 crianças que precisam de um lar e que, acima de tudo, precisam permanecer juntas. Foi quando uma mulher elegante entrou na sala, acompanhada por outro advogado. Diana, a assistente social, franziu o senho ao reconhecê-la. Era Verônica Almeida, a tia que havia manifestado interesse em Lucas. Perdão pelo atraso, meritíssimo, disse o advogado que a acompanhava. Minha cliente veio diretamente do aeroporto. Ela reside em Londres e veio especialmente para esta audiência. O juiz acenou com a cabeça, permitindo que se sentassem. Ricardo sentiu seu estômago revirar ao notar o olhar calculista de Verônica. Senhorita Almeida, começou o juiz, a senhora confirma seu interesse em assumir a guarda de Lucas? Sim, meritíssimo, respondeu com um sotaque levemente afrancesado. Como irmã da falecida mãe das crianças, sinto que é meu dever dar ao pequeno Lucas uma vida digna. Posso oferecer a ele educação internacional, conforto, oportunidades. E quanto aos outros? Interrompeu Ricardo, incapaz de conter-se. Verônica o encarou com frieza. Infelizmente, não tenho condições de cuidar dos 3. Além disso, Sofia e Miguel já são mais velhos, têm suas próprias complexidades. A doutora Beatriz levantou-se segurando uma pasta. Meritíssimo, gostaria de apresentar alguns documentos. Primeiro, laudos psicológicos que atestam o forte vínculo entre os irmãos. Segundo, registros do período em que estiveram separados, em diferentes instituições, demonstrando o impacto negativo dessa separação em seu desenvolvimento emocional. O juiz ajustou os óculos, examinando os papéis com atenção.
Diana, que até então mantivera-se em silêncio, pediu permissão para falar. Meritíssimo como assistente social responsável pelo caso, preciso registrar que, em minhas observações, as crianças desenvolveram uma dinâmica familiar saudável, na companhia do Sr. Mendes. Separá-las agora, principalmente considerando seu histórico de trauma, poderia causar danos irreparáveis. Verônica inclinou-se para seu advogado, sussurrando algo. O homem pigarreou antes de falar. Meritíssimo, minha cliente gostaria de propor um acordo. Ela está disposta a permitir visitas regulares entre os irmãos, com todas as despesas de viagem pagas por ela. Ricardo sentiu seu sangue ferver. Como alguém podia falar de 3 crianças como se fossem mercadorias a serem negociadas? Foi quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena com uma foto das crianças. Na imagem, Sofia ajudava Lucas a construir um castelo de blocos, enquanto Miguel lia um livro de arquitetura, presente que Ricardo havia lhe dado na semana anterior. A presença de Verônica trouxe mais do que preocupação para o já complicado processo de guarda. Nos dias que se seguiram à audiência, ela começou a fazer visitas surpresa ao colégio das crianças, sempre tentando uma aproximação específica com Lucas. Sofia, com sua intuição aguçada pela vida difícil, percebia as intenções da tia e não desgrudava do irmão menor. Em uma tarde particularmente tensa, Ricardo recebeu uma ligação da coordenadora da escola. Verônica havia aparecido novamente, dessa vez com presentes caros para Lucas. Miguel, ao perceber a movimentação no pátio, abandonou sua aula de matemática e correu para proteger os irmãos. Sr. Mendes, explicou a coordenadora, entendo a delicadeza da situação, mas precisamos manter a ordem na escola. O Miguel não pode simplesmente sair da sala dessa forma. Ricardo respirou fundo antes de responder. Dona Márcia, aquele menino passou anos protegendo os irmãos, quando ninguém mais o fazia. Não podemos esperar que ele simplesmente desligue esse instinto. Enquanto dirigia até a escola, recebeu uma mensagem da doutora Beatriz. Ela havia descoberto algo intrigante sobre Verônica. A tia das crianças não era tão bem estabelecida em Londres quanto alegava. Na verdade, havia registros de dívidas consideráveis e um histórico de processos por fraude. Na escola, encontrou Sofia abraçada a Lucas, enquanto Miguel mantinha sua postura protetora habitual. Verônica ainda estava lá, seu rosto maquiado impecavelmente, não conseguindo esconder completamente sua irritação. Eles são selvagens, ela declarou ao ver Ricardo se aproximar. Recusaram meus presentes, foram grosseiros. É óbvio que precisam de uma educação adequada. Eles não são selvagens, Ricardo respondeu, mantendo a voz calma, mas firme. São crianças que aprenderam a confiar em seu instinto de sobrevivência, e esse instinto está dizendo a eles exatamente quem você é. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Diana, a assistente social que inicialmente havia sido tão cética, apareceu em seu apartamento, com uma expressão preocupada. Descobrimos algo que você precisa saber, ela disse sentando-se no sofá. Fizemos uma investigação mais profunda sobre o acidente que vitimou os pais das crianças. Há inconsistências no relatório. Ricardo serviu um café para Diana, notando como suas mãos tremiam levemente ao segurar os documentos que trazia. A mãe das crianças, continuou Diana, havia feito um seguro de vida substancial poucos meses antes do acidente. O único problema é que, devido a uma cláusula específica, o beneficiário só poderia receber o valor se tivesse a guarda de pelo menos um dos filhos. As peças começaram a se encaixar na mente de Ricardo. O interesse repentino de Verônica, a insistência em ficar apenas com Lucas, o mais novo e, teoricamente, o mais fácil de controlar. Tem mais, Diana hesitou antes de continuar. Encontramos registros médicos antigos da mãe das crianças. Ela tinha um histórico de internações psiquiátricas, sempre após conflitos com a irmã Verônica. Os laudos sugerem um padrão de manipulação e abuso psicológico. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No quarto ao lado, podia ouvir a respiração suave de Lucas durante o sono. No outro quarto, Sofia provavelmente estava agarrada,
ao seu urso de pelúcia favorito, enquanto Miguel, como sempre, demorava para dormir lendo seus livros de arquitetura. A revelação sobre o passado da família trouxe uma nova urgência ao processo. Ricardo e sua equipe jurídica trabalhavam incansavelmente para proteger as crianças. Mas Verônica também tinha seus recursos. Ela começou uma campanha sutil, mas eficaz na mídia, pintando-se como uma tia amorosa que só queria o melhor para o sobrinho mais novo. Em meio a toda essa turbulência, algo inesperado aconteceu. Durante uma tarde de sábado, enquanto Ricardo ajudava Miguel com um projeto de ciências, Sofia apareceu com uma caixa antiga que havia encontrado no fundo do armário do quarto que dividiam. "Tio Ricardo, olha o que a gente achou!" exclamou a menina, despejando o conteúdo sobre a mesa da sala. Eram fotos antigas, cartões postais e cartas. Em uma das fotos, uma mulher jovem e sorridente abraçava 3 crianças pequenas. No verso, uma data de 5 anos atrás e uma mensagem: "Mesmo que o mundo todo duvide, sei que vocês são minha maior força. Com amor, mamãe." Miguel, que raramente demonstrava emoção, teve que desviar o olhar ao ver a foto. Sofia abraçou o irmão enquanto Lucas, mesmo sem entender completamente, se juntou ao abraço. Ricardo observava a cena quando notou algo peculiar em uma das cartas. Era uma correspondência entre a mãe das crianças e um médico, datada de poucas semanas antes do acidente. No documento, ela expressava preocupação com a crescente pressão que vinha sofrendo da irmã e pedia orientação sobre como proteger os filhos. "Diana precisa ver isso", murmurou Ricardo, fotografando cuidadosamente cada documento com seu celular. Naquela mesma noite, enquanto as crianças dormiam, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Fernando, seu sócio, que havia se mantido distante desde a tensa reunião do conselho. "Ricardo, preciso te contar algo." A voz de Fernando soava tensa. "Verônica esteve aqui na empresa hoje. Ela tentou me convencer a pressionar você a desistir da guarda das crianças. Ofereceu uma parceria comercial significativa com empresas europeias em troca." Ricardo sentiu seu estômago revirar. "E o que você disse a ela?" "Disse que ela estava no lugar errado." "E também," Fernando fez uma pausa, "pedi desculpas por ter duvidado de você. Ver alguém tentando usar negócios para manipular o destino de crianças, isso abriu meus olhos." A conversa foi interrompida por um barulho vindo do quarto das crianças. Ricardo encontrou Sofia consolando Lucas, que havia acordado de um pesadelo. A menina cantava baixinho a mesma música que sua mãe costumava cantar, uma canção de ninar que falava sobre estrelas e proteção. "Tio", Sofia chamou, quando Ricardo se aproximou. "A gente não vai ter que ir embora, né? A tia Verônica não vai levar o Lucas. Vai?" Ricardo sentou-se na beirada da cama, puxando os 3 para perto de si. "Ninguém vai separar vocês. Eu prometo. Amanhã vamos conversar com a doutora Beatriz e mostrar o que vocês encontraram hoje. Aquelas fotos e cartas podem ser muito importantes." As descobertas das cartas e fotos antigas provocaram uma reviravolta no processo. A doutora Beatriz, após examinar minuciosamente os documentos, conseguiu localizar o médico mencionado nas correspondências. Dr. Paulo Silveira, agora aposentado, ainda mantinha registros detalhados de seus atendimentos. A mãe das crianças não estava paranoica, explicou o médico durante uma reunião em seu consultório particular. Ela tinha razões concretas para temer a irmã. Verônica sempre demonstrou um comportamento controlador e manipulador, especialmente após o nascimento de Lucas. Ricardo ouvia atentamente enquanto Diana tomava notas. O consultório, com suas paredes repletas de diplomas amarelados pelo tempo, parecia guardar segredos que finalmente vinham à tona. "Ela veio me procurar várias vezes", continuou o Dr. Paulo, ajustando seus óculos antigos. "Estava especialmente preocupada com a insistência da irmã em ter acesso às crianças. Verônica havia tentado, em diversas ocasiões, convencê-la a deixar que Lucas fosse morar com ela na Europa. Foi nesse momento que Helena, a secretária de Ricardo, ligou em pânico.
Verônica havia aparecido no apartamento, acompanhada de um oficial de justiça e seu advogado, alegando ter conseguido uma liminar de convivência temporária com Lucas. Sofia não deixa ninguém se aproximar do irmão, explicou Helena, sua voz tremendo. Miguel está na porta do quarto e nem o oficial consegue fazê-lo sair da frente. Ricardo levantou-se imediatamente, seu coração disparado. Estou indo para casa agora. Diana, você pode vir comigo? Doutor, precisaremos do seu depoimento. Oficial. Durante o trajeto, que pareceu durar uma eternidade, Ricardo recebeu várias mensagens. Fernando havia acionado a equipe jurídica da empresa, que já estava a caminho do apartamento. A doutora Beatriz conseguiu contato direto com o juiz Mendonça, questionando a validade da liminar. Ao chegarem, encontraram uma cena de tensão. Sofia estava abraçada a Lucas no canto do quarto, enquanto Miguel permanecia firme na porta, seus olhos revelando uma mistura de medo e determinação. Verônica, impecavelmente vestida como sempre, mantinha um sorriso artificial no rosto. Isso é ridículo, ela declarou ao ver Ricardo. Tenho uma ordem judicial. Essas crianças estão descontroladas, provando exatamente o que eu disse sobre a falta de disciplina adequada. Foi quando Diana deu um passo à frente, sua postura profissional mascarando sua indignação. Senhora Almeida, como assistente social responsável por este caso, devo informar que qualquer tentativa de remoção forçada da criança será registrada como trauma psicológico em meu relatório oficial. O oficial de justiça, que observava a situação com visível desconforto, consultou novamente seus documentos. Senhora, a liminar prevê apenas visitas supervisionadas, não a remoção da criança. Verônica perdeu momentaneamente sua compostura. Vocês não entendem, eu tenho direito. Aquele dinheiro, aquela criança. Ela parou abruptamente, percebendo seu deslize. Ricardo e Diana trocaram olhares significativos, enquanto a doutora Beatriz, que acabava de chegar, fazia questão de gravar cada palavra em seu celular. No quarto, Sofia continuava cantando baixinho para Lucas, a mesma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Miguel, ainda na porta, relaxou um pouco ao ver Ricardo, mas manteve sua posição protetora. O deslize de Verônica abriu as portas para uma investigação mais profunda. A doutora Beatriz, trabalhando em conjunto com Diana e uma equipe especializada em fraudes, começou a desvendar uma teia complexa de manipulações financeiras. O seguro de vida da mãe das crianças, explicou a advogada durante uma reunião urgente, foi alterado sob circunstâncias suspeitas. A assinatura no documento de alteração do beneficiário apresenta inconsistências. Enquanto os adultos lidavam com as questões legais, a vida no apartamento de Ricardo continuava se transformando. Miguel, inspirado pelos livros de arquitetura que ganhara, começou a fazer desenhos do que ele chamava de Nossa Casa Futura. Em suas plantas improvisadas, cada membro da família tinha seu espaço especial. Olha, tio Ricardo, explicou ele uma noite, espalhando seus desenhos na mesa de jantar. Aqui é o cantinho de leitura da Sofia, porque ela gosta de ler histórias para o Lucas. E esse espaço aqui é o jardim onde a gente pode plantar flores, igual a mamãe fazia. Sofia, que arrumava a mesa para o jantar com um cuidado todo especial, sorriu ao ver os desenhos do irmão. Lucas, sentado em sua cadeira alta, batia palmas animadamente, mesmo sem entender completamente o que se passava. Foi durante um desses momentos domésticos que Ricardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era uma enfermeira de um hospital psiquiátrico em uma cidade do interior. Senhor Mendes, ela disse, sua voz carregada de urgência. Precisamos de sua presença aqui. Temos uma paciente. Ela estava em coma por muito tempo, sem documentos. Recentemente, começou a mostrar sinais de recuperação e não para de falar o nome das crianças. Ricardo sentiu seu coração parar por um momento. Qual o nome dela? Ela se identificou como Clara Santos, respondeu a enfermeira. Diz que é mãe de 3 crianças, Sofia, Miguel e Lucas. O telefone quase caiu de suas mãos. Clara Santos, a mãe das crianças, que todos acreditavam ter partido no acidente, estava viva.
As implicações dessa descoberta eram enormes, não apenas para o processo de guarda, mas principalmente para o coração daquelas 3 crianças que haviam aprendido a construir uma nova vida. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo sentou-se em sua varanda, observando as luzes da cidade. A possibilidade de perder aqueles que havia aprendido a amar como filhos era aterrorizante. Mas, ao mesmo tempo, como negar a essas crianças o direito de reencontrar sua mãe? Diana, que havia ficado para discutir os próximos passos, juntou-se a ele na varanda. Você sabe que isso muda tudo, não é? Ricardo assentiu, sua voz embargada pela emoção. Sim, mas se ela realmente estiver viva, se for realmente ela, talvez isso explique por que Verônica estava tão desesperada para conseguir a guarda de Lucas antes que a verdade viesse à tona. A viagem até o hospital psiquiátrico foi marcada por um silêncio pesado. Ricardo optou por não contar às crianças sobre a possibilidade de sua mãe estar viva até ter certeza absoluta. Diana e a doutora Beatriz o acompanhavam, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sobre as implicações dessa descoberta. O hospital, uma construção antiga em meio a um jardim bem cuidado, tinha um ar de serenidade que contrastava com a tempestade emocional que todos sentiam. A doutora Marina Peixoto, médica responsável pelo caso, os recebeu em sua sala. Clara chegou aqui há aproximadamente 2 anos, explicou a médica, consultando um prontuário extenso. Foi trazida em estado grave após ser encontrada à beira de uma estrada. Não tinha documentos e o trauma havia afetado severamente sua memória. Ricardo observava as fotos anexadas ao prontuário. O rosto machucado e irreconhecível dos primeiros dias foi gradualmente dando lugar a feições familiares, até se transformar na mulher que ele havia visto sorrindo nas fotos antigas com as crianças. Nas últimas semanas, continuou a doutora Marina, ela começou a ter flashbacks cada vez mais frequentes. O nome das crianças foi a primeira coisa que ela conseguiu lembrar com clareza. Depois vieram as memórias sobre a irmã Verônica. Diana, que até então permanecera em silêncio, inclinou-se para a frente. E o que ela diz sobre a irmã? A médica hesitou por um momento. Ela tem reações muito intensas quando fala de Verônica. Segundo seus relatos, na noite do acidente, ela estava fugindo da irmã, que a havia ameaçado tirar as crianças dela. Foi nesse momento que uma enfermeira entrou na sala. Doutora Marina, a paciente está perguntando pelo visitante. Ela diz que sentiu o cheiro do perfume que o marido usava. Ricardo franziu o senho confuso. A enfermeira sorriu gentilmente. Não, o senhor. Ela se refere ao perfume que está no ar, jasmim. Disse que seu marido sempre usava essa fragrância. A doutora Beatriz rapidamente consultou suas anotações. O pai das crianças realmente tinha essa preferência. Está documentado nos pertences pessoais que foram catalogados após o acidente. Seguindo a enfermeira por um corredor iluminado, pela luz natural que entrava através de grandes janelas, o grupo chegou a uma área ajardinada. Sentada em um banco, uma mulher de aproximadamente 35 anos observava um pequeno canteiro de flores. Seus cabelos castanhos, levemente grisalhos, emolduravam um rosto que carregava as marcas do tempo e do sofrimento, mas que ainda mantinha traços da beleza vista nas fotografias antigas. Ao ver Ricardo, ela sorriu de forma serena. Você deve ser quem está cuidando dos meus filhos. Sofia ainda canta para fazer Lucas dormir? A pergunta, feita com tanta naturalidade, pegou Ricardo de surpresa. Sim, ele respondeu sentindo sua voz falhar. Todas as noites. Clara assentiu, seus olhos marejados. E Miguel? Ainda desenha casas em todos os papéis que encontra? Agora, ele tem cadernos próprios para isso. Ricardo respondeu, sentando-se ao lado dela. Quer ser arquiteto. Por um momento, apenas o som do vento nas árvores preencheu o ambiente. Clara então tirou algo do bolso de seu roupão. Um pequeno papel dobrado várias vezes. O papel que Clara segurava era uma reportagem antiga, já amarelada pelo tempo. Mostrava uma foto de Ricardo com as crianças, tirada durante um evento beneficente que sua empresa havia organizado meses atrás. Na imagem, Sofia sorria abertamente,
Miguel tinha um discreto sorriso no rosto, e Lucas, no colo de Ricardo, brincava com sua gravata. Uma das enfermeiras me mostrou essa reportagem quando comecei a falar dos meus filhos, explicou Clara, sua voz suave, mas firme. Foi como se um quebra-cabeça começasse a se formar na minha mente. Vi como eles estão felizes, como encontraram um novo lar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Clara, eles nunca deixaram de amar você. Sofia guarda todas as fotos que encontrou. Miguel ainda desenha você, nos retratos da família. E Lucas, bem, ele é pequeno demais para lembrar, mas eles sempre falam de você para ele. Clara enxugou uma lágrima que escorria por seu rosto. Sabe, quando comecei a recuperar minhas memórias, meu maior medo era descobrir que eles haviam sido separados. Verônica. Ela sempre quis o Lucas. Não por amor, mas pelo dinheiro do seguro. Ela forjou minha assinatura, alterou documentos. Na noite do acidente, eu estava fugindo com as crianças porque ela havia me ameaçado. Diana, que observava a cena com olhos profissionais mais emocionados, aproximou-se. Senhora Clara, precisamos registrar tudo isso. Seu testemunho pode não apenas garantir a segurança das crianças, mas também levar sua irmã à justiça. Eu sei, respondeu Clara, sua voz ganhando força. Mas antes preciso pedir algo ao Ricardo. Ela se virou para ele, seus olhos revelando uma mistura de gratidão e súplica. Você deu aos meus filhos algo que eu sempre quis para eles. Um lar seguro, amor, estabilidade. Não quero tirar isso deles. Ricardo começou a protestar, mas Clara o interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Não estou em condições de cuidar deles sozinha agora. Preciso de tempo para me recuperar completamente, para me reestabelecer. O que quero propor é algo diferente. A doutora Marina, que havia se mantido em silêncio até então, aproximou-se. Clara tem feito progressos notáveis em sua recuperação, mas ainda precisa de acompanhamento regular. O trauma que sofreu deixou marcas que precisam de tempo para cicatrizar. O que eu quero, continuou Clara, segurando a mão de Ricardo, é que continuemos sendo uma família. Você não é apenas o homem que salvou meus filhos. Você se tornou parte deles. Se você aceitar, podemos construir algo novo. Algo que permita que as crianças tenham tanto o amor da mãe quanto o do pai que escolheram. As palavras de Clara pairaram no ar como uma promessa de esperança. Ricardo olhou para Diana e a doutora Beatriz, que trocaram olhares significativos. O momento de contar às crianças sobre Clara chegou mais rápido do que Ricardo esperava. Numa tarde de domingo, reuniu os três na sala, seu coração batendo acelerado enquanto buscava as palavras certas. Lembram daquelas fotos da mamãe que vocês encontraram? Começou ele, sentando-se no chão junto deles. Sofia imediatamente agarrou a mão de Lucas, enquanto Miguel endireitou a postura como sempre fazia quando estava apreensivo. Aconteceu algo muito especial, continuou Ricardo, sua voz suave. Sua mãe, ela está viva. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Foi Sofia quem primeiro reagiu, seus olhos arregalados de surpresa e esperança. Tio Ricardo, você tem certeza? Não é brincadeira? Tenho certeza, querida. Eu a vi pessoalmente. Ela está se recuperando em um hospital, mas está bem e morre de saudades de vocês. Miguel, que raramente demonstrava emoções fortes, não conseguiu conter as lágrimas. Lucas, mesmo sem compreender totalmente a situação, percebeu a atmosfera carregada de emoção e abraçou a irmã. Mas Sofia hesitou, sua voz tremendo. A gente vai ter que ir embora daqui? Ricardo puxou os três para um abraço apertado. Não, meus amores. Sua mãe e eu conversamos muito sobre isso. Ela quer que continuemos sendo uma família, todos juntos. Ela entende que esse também é o lar de vocês agora. Foi quando a campainha tocou. Diana estava no corredor acompanhada de Clara. A equipe médica havia autorizado sua primeira visita aos filhos, desde que supervisionada pela assistente social. O momento em que as crianças viram a mãe foi de uma emoção indescritível. Sofia soltou um grito de alegria e correu para os braços de Clara. Miguel, sempre mais contido, aproximou-se devagar, como se temesse que ela fosse desaparecer. Lucas, nos braços de Ricardo,
Olhava curioso para aquela senhora que todos pareciam conhecer. Meus tesouros, Clara sussurrou, abraçando Sofia e Miguel. Como vocês cresceram! Sofia, você está tão linda! Miguel, olhe só para você, tão alto! Lucas, ainda no colo de Ricardo, começou a se agitar, estendendo os bracinhos para Clara. Foi como se algo em seu pequeno coração reconhecesse aquela voz, aquele cheiro, aquele amor que, mesmo distante, nunca havia deixado de existir. Oi, meu pequeno, Clara disse suavemente, pegando Lucas no colo. O menino imediatamente se aconchegou em seus braços, como se aquele fosse seu lugar, natural no mundo. Ricardo observava a cena com um misto de emoções. Ver o amor tão puro entre mãe e filhos o fazia ter certeza de que haviam tomado a decisão certa. Não seria um caminho fácil. Havia muito a ser ajustado, muito a ser curado. Mas era o caminho do amor, da compreensão, da família que se escolhe ser. 6 meses se passaram, desde o reencontro. Clara, após completar seu tratamento, mudou-se para um apartamento no mesmo prédio de Ricardo, apenas 2 andares abaixo. A adaptação foi gradual, respeitando o tempo e as necessidades de cada um, especialmente das crianças. Processo contra Verônica seguiu seu curso na justiça. As provas reunidas, as cartas encontradas pelas crianças, os depoimentos médicos, os documentos forjados do seguro eram irrefutáveis. Ela acabou confessando suas ações e foi obrigada a devolver todo o dinheiro que havia recebido indevidamente. Numa manhã de sábado particularmente especial, toda a família se reuniu no cartório. Ricardo, com o apoio e consentimento de Clara, oficializaria a adoção das crianças, não para substituir a mãe, mas para legitimar os laços de amor que já existiam. Agora eu tenho oficialmente 2 quartos, e comemorou Lucas, que alternava as noites entre o apartamento da mãe e o de Ricardo, sempre acompanhado por seus irmãos quando quisesse. Miguel, que havia começado a fazer aulas de desenho arquitetônico aos sábados, mostrou seu mais novo projeto, uma casa que combinava elementos dos 2 apartamentos, com espaços especiais para cada membro da família. Um dia eu vou construir uma casa assim pra gente, prometeu ele orgulhoso. Sofia, que herdara o talento musical da mãe, agora fazia aulas de canto. Suas canções de ninar para Lucas ganharam novas melodias, misturando as antigas que aprendera com Clara com suas próprias composições. O juiz Mendonça, que acompanhou todo o processo desde o início, fez questão de presidir a cerimônia de adoção. Em 20 anos de magistratura, disse ele, nunca vi um caso que demonstrasse tão claramente que família é muito mais do que laços de sangue. Diana, que se tornara uma amiga próxima da família, usou a experiência deste caso para propor mudanças no sistema de acolhimento. Junto com a doutora Beatriz e Ricardo, criou uma fundação que oferecia suporte jurídico e psicológico a famílias em situações similares. A empresa de Ricardo também se transformou. Ele implementou políticas de apoio a funcionários que decidissem adotar, criou uma creche no local de trabalho e estabeleceu horários flexíveis para pais e mães. Fernando, seu sócio, tornou-se um dos maiores entusiastas dessas mudanças. Clara encontrou sua vocação ajudando outras pessoas que passaram por traumas. Seu testemunho e sua história de superação inspiraram muitos a não desistir, a acreditar que sempre há esperança. Numa tarde tranquila, enquanto todos estavam reunidos no jardim do prédio, Clara regando as flores que plantara com Sofia, Miguel mostrando seus desenhos para Ricardo e Lucas correndo entre eles com sua energia inesgotável. Uma senhora que passeava com seu cachorro parou para observá-los. Que família linda, comentou ela. São todos parentes? Ricardo e Clara trocaram um sorriso cúmplice antes de responderem em uníssono. Sim, somos uma família que o amor construiu. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Clara e as crianças tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções e histórias que nos fazem acreditar no poder do amor e da família, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente inspiradoras. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda.
Se esta história mexeu com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza das relações humanas. Compartilhem seus pensamentos e emoções nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história.